O meu interesse pela escrita, eu acho que ele começa pela leitura. Eu, em primeiro lugar, tornei-me um grande, até curioso poder falar sobre isto, porque a minha relação com a escrita e com a literatura é muito particular. Porque eu não houve qualquer estímulo, aquele estímulo exterior, né, que pode vir dos pais, pode vir de algum familiar, pode vir de algum professor, e comigo não aconteceu, não tive esse fenómeno na minha vida. O que aconteceu foi um dia os meus pais tinham uma pequena estante, que era a representação de uma minúscula biblioteca. Não eram propriamente leitores interessados, não era o interesse deles, a literatura. E eu lembro que um dia estava a ver televisão com a minha mãe à noite, a ver não sei, um filme, uma novela, possivelmente uma novela, e houve um livro em particular que me despertou muita atenção. E comecei a perguntar à minha mãe sobre o que era, sobre que livro era, o autor, não é? Assim, informações que eu pudesse saber. Então a minha primeira leitura consciente foi a Dama das Camélias. E a seguir passei para o Amor de Perdição, ou seja, comecei pelos românticos, que eram os livros que os meus pais tinham. E pronto, então a partir daí eu comecei a tentar construir a minha própria biblioteca. E claro, a partir daqui também foi um pequeno passo até começar a também ter a ambição de escrever. E eu talvez tinha começado por volta dos 13, 14 a começar a esboçar os primeiros poemas, as primeiras tentativas, e a partir daí comecei também a perceber o que seria o meu papel dentro da literatura. Então comecei também a começar a escrever contos, a ter aquelas ideias mais ou menos ambiciosas, megalómanas, de escrever romances, coisa que até hoje ainda não consegui concluir. Mas pronto, então o interesse pela literatura começa aí. Então eu fui juntando, porque para mim era indissociável. Se eu queria escrever, tinha de ler. Então li bastante, lia cada vez mais, e a minha licenciatura também em estudos portugueses, ou seja, toda a minha vida esteve imersa nesse mundo fascinante que é a literatura. E depois também foi por coisas que ia vendo, né? Filmes, o R. and June, foi um livro que marcou imenso, porque se falava de Dostoevsky, que era um nome que eu não conhecia, e que marcou imenso. A escrita para teatro surge muito mais tarde, em boa verdade. Ah, Ela surge talvez já nos anos 2000. Isto parece que, dito assim, parece que de facto sou já de uma geração muito, muito antiga. Mas começa então para volta de 2005, 2006, eu começo a ter, porque também já estava a participar cada vez mais em companhias de teatro, também já tinha trabalhado com, o- com, o- com o Diogo Bento no Teatro da Nova, da Universidade Nova, depois mais tarde com o Tiago Cadete no Teatro Ibérico, depois com o Bruno Brava, então eu já estava a ter cada vez mais contacto com o teatro, com aquilo que era de facto fazer teatro. E aqui sim eu comecei, bom, eu vou deixar de lado aquilo que é o processo narrativo e vou mergulhar definitivamente na dramaturgia, é isto que eu quero mesmo fazer. Então, claro, desde as primeiras tentativas até hoje, muita coisa aconteceu e foi assim que eu entrei na dramaturgia. Bom, o Escafandro foi uma grande aventura, porque eu há alguns anos, para mim é muito importante, e também dentro da dramaturgia, uma coisa que para mim é muito estimulante e é urgente, é mesmo necessário, pelo menos para mim, na minha carreira e no meu processo criativo, que é desafiar-me. E desafiar-me é sair mesmo, não só do eixo de conforto, é mesmo colocar-me no eixo de desconforto. E para mim é muito importante que eu sinta isso em cada processo de escrita, ou em cada processo de encenação, ou em cada processo criativo. E eu tenho, desde há 4, 5 anos, eu tenho trabalhado imenso com dramaturgos, em que eu proponho projetos que desafiam, de certa forma, o processo de escrita para teatro. Aqui o Escafandro, eu quis fazer uma coisa totalmente diferente, que era, não queria propriamente envolver ou cruzar processos de escrita, mas era sobretudo poder envolver-me com um grupo de leitores. E era um grupo de leitores que, por um lado, eles tinham um lado muito curioso, que era tinham o papel de leitor, mas ao mesmo tempo tinham o papel de crítico.
E com isto, eu, de certa forma, eu acabei por inverter o processo natural do livro. É que ao leitor é permitido ler a obra quando o livro sai. E aqui o que aconteceu foi, este grupo de leitores, cerca de 14, 15 pessoas, tiveram a oportunidade de ir lendo o livro à medida que eu escrevia, em direto. E foi interessante porque acabaram por, pronto, comentar e foi muito rico. Foi fascinante ao mesmo tempo assustador. Porque eu escrevi num documento Google Docs em que partilhei o texto com esse grupo de leitores e ao mesmo tempo habilitei a possibilidade de eles serem editores. Ou seja, em cada momento do texto em que eles achassem pertinente, que eles achassem necessário, eles tinham essa possibilidade de comentar. Então era muito, por vezes de manhã, porque havia também algumas pessoas que estavam no Brasil, então pelo fuso horário, muitas vezes eu de manhã, quando acordava, via notificações no Google Docs a dizer que três pessoas no Brasil tinham deixado comentários. Então foi muito interessante porque, por um lado, tive essa possibilidade em direto, ou em quase direto, poder dialogar com os leitores. Ao mesmo tempo que havia um processo de exposição muito grande, que era quando nós estamos a escrever em Google Docs, e se for um documento partilhado, nós conseguimos saber quem é que está naquele preciso instante a ver o documento. Então, às vezes eu estava a escrever e estavam três pessoas a ver, e eu assim, bom, até que ponto é que estou a acompanhar aquilo que eu estou a escrever, ou até que ponto é que eles estão a ler aquilo que eu escrevi há 2 dias, não é? Então esse lado foi muito desafiante, porque pronto, é uma questão de exposição não só podem testemunhar a questão de erro, não é? De apagar frases, rasurar, abdicar por completo, ou as nossas hesitações, as nossas gralhas. Então, tudo aquilo foi sempre um processo aberto e exposto ao grupo. Infelizmente, no livro não aparecem os meus comentários. Porque eu, sempre que eles comentavam, eu também comentava. Respondia ao comentário. Porque os comentários são muito ricos. Alguns que relacionam aquilo que eu estava a escrever com certos pontos por exemplo, sabe, de Foucault, Deleuze ou Coltese. Creio que há alguém que faz referência a uma peça do Coltese mas foi muito rico para o grupo de leitores porque sentiram, de facto, agentes ativos porque estavam a ser ouvidos enquanto críticos. E a verdade é que eu não quis fazer simplesmente, ok, vou para ter a oportunidade que cada leitor tenha o seu comentário, mas sim para ver uma troca. E houve muitas coisas que eu troquei no texto e que modifiquei por sugestão dos leitores. Inclusive o final é diferente, eu tinha pensado num outro final, então houve essa reação. Por outro lado, também foi muito importante para eles, pelo menos para alguns deles, verem os seus comentários publicados em livro. Porque, pronto, verem, não é, no fundo também o seu contributo ficará, não é? E é um contributo, acima de tudo, participativo e intelectual. Isso é muito importante. Bem, escafandro, se é importante, só assim uma breve introdução, que é, eu não tinha rigorosamente nada preparado para esta peça. Eu pensei, os estímulos têm de partir dos leitores. Então fiz um conjunto de 6 perguntas iguais para todos, e responderam. Então, a partir das respostas, eu coligi as respostas dos leitores e acabei por tomar decisões. E tanto que o próprio texto divide-se em decisões e não em cenas. Ah, os temas que eu trabalho são os temas propostos pelos leitores. O texto, uma breve sinopse, eu diria que é uma civilização perdida numa casa, uma casa que está sempre a girar, uma casa que está sempre a transformar, é uma casa que de certa forma se vai implodindo, e são personagens perdidas do nosso tempo, desde um ativista ambiental a um camponês que já não que a sabedoria dele já não serve para estes meios industriais, meios mecânicos, já não serve. Artistas que estão completamente perdidos,
um poeta, uma cantora, um frente de sala que sempre ambicionou ser o grande ator, mas que no fundo era obrigado todas as noites a ver os outros grandes atores a brilhar em palco. Então tem a ver com esta coisa, com isto, uma espécie de sociedade que está em decadência, né? Que está no fundo à deriva. Pronto, também tem muito a ver com os valores, né? Dos nossos valores decadentes, os nossos valores que se tornaram decadentes por terem ruído inevitavelmente, não é? Quase derradeiramente. Essa pergunta é incrível. Eu pensei, claro, eu pensei, mas eu acho que é muito difícil, porque, pelo menos tal como ela está, porque esta peça é muito imagética. É muito imagética porque permite-nos pensar o texto não apenas como uh, aquela, mais ou menos, a forma, uma das formas convencionais de teatro, não é? Que é temos uma frente de representação, ou então temos a arena, não é? Que pode ser 360, por aí fora. Só que isto aqui até tem por andares, porque isto é uma casa, né? Então é uma casa que tem cave, tem cave, tem sótão, tem alpendre, tem várias salas, então seria muito difícil. A única forma uma das formas que eu pensei seria, por exemplo, andaimes, não é? Mas depois perde-se o subterrâneo. Mas sim, adorava, porque acho que seria um desafio mesmo à própria encenação. É sempre incrível, na verdade, Pedro, porque já não é o primeiro que eu publico, não sei, acho que é o sétimo, oitavo livro de teatro que eu publico, e na verdade para mim é sempre especial, é sempre tão especial quanto o primeiro. Eu sei que isto é um clichê dizer isto, mas na verdade eu digo com a maior das sinceridades, por uma razão muito simples, é que é tão difícil publicar teatro em Portugal, é tão difícil publicar teatro de uma forma sistemática que não seja avulsa, e eu tenho conseguido fazê-lo nos últimos anos. Então para mim é sempre um desafio e é sempre um projeto, porque eu trabalho muito pela dramaturgia, eu luto muito pela dramaturgia e quero não só a minha, mas a dramaturgia portuguesa contemporânea, quero que seja o mais forte possível e contribuo muito por isso, ou pelo menos tento contribuir. Então acho que um dos aspectos que nós temos para conseguir ter uma dramaturgia forte é tê-la publicada, é ter essa memória futura, né, esse arquivo, porque se não publicamos, inevitavelmente vai-se perder no tempo. Então eu não quero que isso aconteça. Ricardo, muito obrigado. Obrigado eu, Pedro, foi um prazer. Obrigado.